Saudações, hoje é o dia 21 de dezembro de 2023 e eu devo esta temática porque frequentemente eu me refiro a algumas questões envolvendo religiosidade, crenças, espiritualidade, envolvendo inclusive questões políticas e ideológicas marcadas por essas temáticas, como por exemplo a questão do sionismo e da guerra, e frequentemente eu recorro a alguns conceitos que eu precisava explicar melhor, né? Porque quando eu falo desse sentido de corrupção espiritual, normalmente eu tenho uma coisa em mente um pouco diferente do que tem se utilizado como termo. Eu não estou preocupado com aquela questão dos vendilhões do templo, sabe, de pessoas que mercantilizam a fé. Eu acho que isso é um outro assunto. Também não é questão relativa àqueles vigaristas que se utilizam da fé alheia, né, para dar golpes, ou pessoas que realmente não têm nenhum tipo de senso de espiritualidade. Esses aí são um outro problema. Eu estou falando das pessoas que realmente acreditam, que realmente possuem alguma espiritualidade interna, e essa espiritualidade em algum momento ela vai se degenerando e ela se manifesta de formas problemáticas, né? Deixando muito claro que eu quero dizer com espiritualidade, de uma forma bastante simples, isso está bem definido na minha psicogênese da religião, né? É basicamente uma noção de que há algo além do que você pode ver, né? Eu costumava chamar de intuição mística, né? Eu utilizei essa terminologia, de modo que seria a origem da espécie humana, de uma certa forma demandaria um processo mental que teria incluído essa intuição mística. Ou seja, você intuir que tem algo além do que você pode ver, que existe um mistério, que além do mundo sensível, além da matéria, tem coisas que explicam a realidade e que, na verdade, são o motivo, são as causas transcendentes da realidade, mas que não se dão ao conhecimento mais evidente. Exige algum tipo de esforço, de direcionamento, de tentativa de contato com o outro lado para que sejam minimamente compreendidas, né? E isso se associa aos elementos mais cruciais da cognição humana, que é exatamente a capacidade de você postular relações causais, né? Afinal, nós temos um mundo cheio de eventos e a capacidade que você tem de correlacionar o que é a causa do que é talvez o maior atributo da inteligência. Normalmente é assim que eu defino inteligência, sua capacidade de estabelecer as devidas correlações causais, né? E essa intuição mística vai tentar fazer isso buscando explicações para fenômenos do mundo, porque se um ser humano está acostumado a agir num universo de fenômenos e tentando compreender como é que as coisas funcionam por meio dessas relações causais que ele vê no mundo, ele também tende a querer buscar isso para além do mundo. Então ele tenta compreender por que existe um fenômeno natural, como uma chuva ou o nascimento do sol, e aí ele tenta buscar causas para isso, e como se tratando de um ser humano que tem um universo intencional, a tendência é que ele postule também motivos intencionais para aquilo. Então ele acha que o Sol está sendo levantado por um Deus, que existe alguma coisa lá em cima, então vai supondo coisas assim que historicamente vão evoluindo, vão ficando cada vez mais sofisticadas, vão surgindo religiões mais sofisticadas, mas o fato é que esse pressuposto espiritual, essa vocação de você achar que tem uma coisa além e você querer se conectar com ela, é isso que eu estou dizendo, me referindo à espiritualidade, uma percepção que está além da matéria. E sim, isso está relacionado também, se relaciona com questões éticas, com questões morais, mas é um pouco mais sutil, né? Mas então o que eu quero dizer com uma vivência espiritual mais original, aquela que é mais pura antes dos processos de corrupção que eu vou elencar, que são pelo menos 4, né? Em primeiro lugar, é você ter essa sensação de que há algo além, você quer se conectar com esse algo, você quer se relacionar com este algo, e isso vai acontecer de várias formas. Dificilmente alguém parte do zero, geralmente ela já nasce numa comunidade onde já tem uma série de conceitos desenvolvidos. Então, como aqueles conceitos foram criados exatamente para satisfazer essa necessidade, ela tende a já se relacionar com eles e pensar dentro desses conceitos, mas uma das coisas que eu quero deixar muito claro é que eu jamais me posiciono de uma forma realista sobre se tais coisas existem ou não, porque eu realmente acredito que isso é impossível, que nós não temos como saber se existe uma realidade transcendente ou se o mundo é totalmente material. Eu acho que isso não é possível de ser elucidado. Vai ficar sempre uma perpétua dúvida. E não sendo isso possível, a gente está invariavelmente condenado a determinadas escolhas subjetivas, né? E as pessoas podem escolher, então, acreditar em algo
transcendente, pode escolher deliberadamente não acreditar, e eu acho que essa escolha é totalmente subjetiva e ela é incorrigível. Eu explico isso no meu vídeo sobre solipsismo, né? Então, de uma certa forma, eu não me posiciono de tal forma a dizer que isso é real ou isso não é, porque eu tento pensar de modo que, sendo real ou não, o pensamento flua da mesma forma. Então, quer você acredite piamente na existência do mundo espiritual, de um Deus com leis e todas as coisas que são reveladas à humanidade, você evidentemente não pode negar que existem pessoas que corrompem a religião, que deturpam. Então esse conceito de corrupção espiritual, ele é flexível o suficiente para que ele se encaixe em qualquer visão de mundo, né? Se você é um sujeito completamente ateu, que não acredita em nada, também você pode entender que existe uma espiritualidade que é um pouco melhor do que a outra, pelo menos. Então esse é um ponto onde eu nunca vou firmar o pé para dizer se uma coisa é ou não é. Mas o que eu entendo como uma vivência espiritual mais autêntica é quando o indivíduo tem aquela necessidade de se conectar com o divino, porque ele percebe que existe alguma coisa além. Ele entende o mundo, percebe o mundo minimamente, mas ele quer ir além do mundo. Então ele sente uma necessidade de um relacionamento com algo transcendente. Essa é a vivência espiritual primordial. Isso que vai levar o sujeito a buscar entender as coisas, a procurar respostas e tomar determinadas atitudes no sentido de elucidar esses mistérios, né? Essas intuições que ele tem. Então, essa relação inicial é a forma mais autêntica, porque de uma certa forma é uma pessoa que está materialmente estabelecida, vive devidamente no seu mundo material, e de preferência esteja minimamente satisfeita, e ainda assim percebe que há uma necessidade de se conectar com o divino. Uma necessidade que, mais no sentido talvez epistemológico, no sentido gnosiológico, pelo menos no sentido mesmo de vocação de transcendência. E aí já que nós entramos aí no primeiro nível de corrupção espiritual, que na verdade é o nível da maioria da humanidade. Não é uma coisa condenável, de forma alguma, eu não vou condenar ninguém que está nesse primeiro nível, porque ele é uma espécie de resposta a uma necessidade humana. É aquela pessoa que vai buscar a espiritualidade não por uma espécie de vocação transcendente, de uma querer uma abertura para o divino, mas porque ela tem algum problema material. Então ela está em sofrimento, ela está em carência, então ela apela ao divino. Esse é a condição da maioria da espécie humana. E sim, então eu estou dizendo que a grande maioria da humanidade já parte de uma vivência espiritual já corrompida. Só que isso é uma corrupção perfeitamente compreensível, perfeitamente perdoável, porque a maioria das pessoas está em carência. Lembrando que eu uso corrupção no sentido bem mais primordial, né? É degeneração. Corrupção não é sinônimo de desviar dinheiro público. Corrupção no sentido de mais original mesmo, como por exemplo a fruta podre no chão está se corrompendo, sabe? Nesse sentido. Então esse é o primeiro nível. E ele acaba se confundindo com outros, porque às vezes uma pessoa que não está em sofrimento, não está exatamente em carência, mas que tem essa vocação para a espiritualidade, está do lado da pessoa que está com esse sofrimento. Então elas se ajudam de uma certa forma, ou mesmo essa pessoa pode ter alguma carência em determinado momento, e isso desperta a sua vocação espiritual, e depois ela supera essa carência e continua nascendo espiritual do mesmo jeito, ou vice-versa, ela até começa por motivos mais transcendentes, e depois passa por uma situação difícil e decai. Mas eu quero só deixar claro que você buscar o divino, porque você está em sofrimento, você está passando por algum problema, e você tem, antes de tudo, uma necessidade de resolver esse problema, já é um nível de deterioração, porque já perdeu aquela pureza originária, daquela simples vontade pura de se conectar com essa transcendência, sabe? E então esse é o primeiro nível, totalmente perdoável, sabe? Eu não faço nenhum julgamento de valor aqui. O segundo nível de degeneração é quando não é exatamente uma carência que a pessoa tem. A situação dela pode estar até razoavelmente confortável, mas é uma coisa a mais que ela quer. É um desejo material, é uma necessidade mundana, mas que não exatamente está derivada de um sofrimento, de uma necessidade. Por exemplo, a pessoa que está até com uma vida razoável, mas quer ganhar um dinheiro extra, quer realizar um sonho, alguma coisa estruturalmente material. Ela não está querendo fazer grandes obras de caridade, ajudar pessoas em necessidade. Ela está querendo fazer algumas coisas para ela. Ela quer passar num concurso público, abrir uma empresa, então ele pede ajuda ao divino.
Por que isso é um nível mais avançado de deterioração? Porque a pessoa que está passando por sofrimento, passando por necessidade, é absolutamente compreensível que ela busque aliviar aquele sofrimento de todas as formas possíveis. Muitas vezes, essa conexão, essa tentativa de se conectar com o divino é uma forma muito eficiente de ela promover esse alívio. Ela não gasta nada, ela não precisa de nada, ela só precisa se concentrar e pensar daquela forma e imaginar que existe alguma razão por trás que justifica aquele sofrimento, que ela vai ter uma recompensa posterior, que existe alguém zelando por ela, alguma entidade. Então isso tudo ajuda a oferecer conforto, mas isso tudo são respostas ao sofrimento. Ao passo que esse segundo caso, não é que a pessoa está nessa necessidade, embora essas coisas possam coincidir, claro, né? Mas é porque ela está querendo ir além da sua condição material, mas sem invocar uma transcendência. O sujeito que quer simplesmente abrir uma empresa e enriquecer, ele não está pensando em questões espirituais, é uma questão puramente material. E ainda assim, ele apela ao divino, ou seja, está apelando ao divino como um meio e não como um fim em si mesmo. Aliás, esta é a diferença primordial. A espiritualidade pura deveria ser um fim em si mesmo, independente de que condição material você esteja. Você buscar a transcendência é uma vocação intrínseca, e insisto no ponto, mesmo que seja você tendo uma certeza de que existe alguma coisa ali já consolidada que você só precisa contactar, quer seja você tentando investigar, tentando descobrir algo que ninguém conseguiu ainda, tentando desbravar uma dimensão completamente nova, não importa, o fato é que você está querendo buscar algo transcendente. Infelizmente a nossa linguagem, a nossa história está toda muito deteriorada no sentido de que ela foi sequestrada pelas grandes tradições, né? Mas se você for verificar isso nos filósofos antigos, todos eles tinham essa vocação, estavam querendo buscar as causas primeiras, causas que estavam além da estrutura física. Não apenas os pré-socráticos, mas o próprio Platão, o próprio Aristóteles. Você vê que na verdade já tinha ali uma teologia muito diferente do que a gente entende hoje por teologia, que aliás é um problema, né? Hoje você fala teologia, você já pensa logo em pessoa que é crente, que não sei o quê. Não, eu entendo teologia de uma outra forma. Teologia, a simples investigação da possibilidade da existência de uma divindade já seria uma forma de teologia. Mas assim, eu só quero deixar isso bem claro. A espiritualidade autêntica é um fim em si mesmo. Já a corrupção, degeneração espiritual, a espiritualidade passa a ser um meio para obtenção de fins mundanos. Porque se for um meio de obtenção de fins espirituais, dá no mesmo, né? Ou pelo menos um meio de obtenção de grandes bens mundanos, assim, para outras pessoas, no sentido altruísta, ainda tem alguma conexão, pode ter uma conexão com a espiritualidade, né? Mas eu estou falando da degeneração, ela ocorre no momento em que a espiritualidade, o divino, passa a ser um meio para resolver problemas materiais, independente desses problemas serem compreensíveis, justificáveis ou não. E sendo o primeiro nível quando a pessoa está em necessidade, mesmo está com sofrimento em carência, e o segundo nível, mais alto, é quando ela não está exatamente em carência, mas está querendo ir além, né? Não é mais uma necessidade crucial, é uma vontade de enriquecimento, de se aperfeiçoar materialmente, querendo utilizar o divino. O terceiro nível de corrupção espiritual é aí que os problemas mais graves começam, porque até aqui você tem problema sim. Eles vão gerar toda uma distorção da religiosidade, aquela questão do... Até a ideia da teologia de prosperidade está envolvida nisso, as pessoas que acham que Deus é um serviçal para realizar seus sonhos materiais, para te enriquecer, mas ainda está, pelo menos, nesses dois níveis anteriores, as pessoas ainda estão querendo buscar algum bem, que não necessariamente pressupõe o mal do outro. O fato de você querer enriquecer, querer melhorar de vida, não quer dizer que você necessariamente tem que prejudicar alguém, né? E se você acha que Deus vai te dar isso para você melhorar a sua vida, tem esse componente de deterioração, mas não necessariamente está querendo o mal de outra pessoa. Eu acho que o terceiro nível, aí há uma mudança qualitativa, porque a pessoa já tá querendo, buscando, não exatamente o benefício próprio, mas o prejuízo de outros. É claro que essas coisas podem estar associadas. Até um exemplo muito simples, né? Se você invoca a divindade para te aprovar num concurso público, entenda que você está tomando a vaga de uma outra pessoa. Então já tem uma sutileza aí, né? Mas estou me referindo a questões mais graves, né? Especialmente daquelas que você necessariamente tem que prejudicar alguém para obter esse benefício. E aí sim, antes você tinha apenas a busca por bens mundanos, mas ainda assim bens. E agora você está envolvendo necessariamente a prática de um mal, ainda que seja um mal como meio, para você obter aquele bem em si, né? Você vai ver isso que até mesmo indivíduos que vão praticar determinados atos violentos, atos destrutivos, até mesmo aquela ideia do terrorismo religioso, né? Se na verdade o sujeito está promovendo um mal, às vezes terrível, com o objetivo de
alcançar algo que ele pensa ser um bem, que às vezes ele pensa que é até um bem de ordem espiritual. Mas aí você já vê a problemática aí, né? O indivíduo que acha que você tem que expulsar o demônio de uma pessoa, e dependendo do modo desse processo de expulsão, você acaba causando, às vezes até matando a pessoa, percebe o grau de deterioração aí? Muitas vezes ela pode acreditar sinceramente que ela está fazendo um bem a alguém, torturando essa pessoa, porque está salvando a alma dela, coisas nesse sentido. E a gente vai ver isso nessa temática mais contemporânea, né? Essa perpétua temática das guerras de motivações religiosas, né? Que, embora eu sempre fiz esse parênteses, nenhuma guerra é puramente religiosa, nenhuma guerra tem motivações espirituais, não. As guerras são sempre étnicas. E digo mais, as guerras também não são motivadas exatamente por motivos econômicos nem políticos, as guerras são principalmente étnicas. As questões políticas, econômicas, religiosas são subordinadas às questões étnicas. E o que a gente vê agora na Palestina é exatamente isso. E aí você tem uma situação mais grave, né? Porque para você obter aquelas terras, você tem que expulsar outras pessoas. Então, você tem esse terceiro nível de degeneração espiritual. Aí você já invoca o divino, não é nem para te trazer um bem, mas é para você derrotar seus inimigos, né? Eu lembro quando eu era criança, uma vez eu achei um papelzinho assim na rua, alguma coisa desse pessoal que tem essas religiões de matriz africana, mas que tem um grau de degeneração extremo, porque tem religiões de matriz africana bastante coerentes também, mas também tem degeneração espiritual aí dentro. E tinha uma oração lá que ele invocava a divindade tal para ajudar-me a destruir meus inimigos, né? Eu li aquele negócio, acho que tão esquisito aquela situação ali. É estranho, né? Porque você, em vez de estar na dimensão do perdão, ilumine meu inimigo para livrar ele do mal, para que ele pare de querer fazer mal. Não, ele quer destruir mesmo, promover esse tipo de mentalidade. É uma mentalidade que você vai ver isso muito nas religiões mais primitivas, no sentido tribal, onde você tem o Deus daqui com o Deus de lá, você vai lá e mata, destrói a tribo adversária, e foi o seu Deus que ajudou, né? E existe essa mentalidade dentro da própria Bíblia também, especialmente no Antigo Testamento, né? Da Bíblia judaica. Mas assim, o que é crucial é que os dois primeiros níveis estão ou querendo se livrar do mal mundano ou querendo obter um bem mundano. E esse terceiro nível, para uma coisa ou para outra, pressupõe necessariamente a prática de um mal, ainda que um mal como meio. E o quarto nível, que é o mais grave, é aquele que passa a ter o mal como fim em si mesmo. Eu tenho essa distinção do mal primordial, né? Uma coisa é você usar o mal para obter alguma coisa para si, nesse sentido de sabendo que você vai causar mal a alguém, e outra coisa é você ter o mal apenas como um fim em si, ou seja, ele nem cumpre mais um propósito de trazer algum benefício para você, não, ele apenas tem esse propósito destrutivo final, ainda que você possa entender que essa destruição final é um bem em si, né? Mas quando você invoca uma divindade com o objetivo de exterminar uma população, isso é um mal em si mesmo. Ainda que você ache que ele tem um benefício, mas não há como você negar que aquilo ali é um mal. Você desejar que uma pessoa vá para o inferno é um mal em si. Porque se você tem o mínimo de decência e tem uma pessoa que até que você considere como seu inimigo, o que você deveria desejar a nível de uma espiritualidade minimamente civilizada, assim, entre aspas, é que aquela pessoa seja liberta daquele mal. É que aquela pessoa se ilumine, que ela passe a ser boa, que a melhor forma de você eliminar seus inimigos é fazer com que eles deixem de ser seus inimigos, que preferencialmente se tornem até seus amigos. Essa seria uma visão mais engrandecedora. Mas nós temos visto esse tipo de mentalidade no sentido assim, até bem mais mundano, bem mais local. Assim, falando daquele sujeito que, no acesso de raiva, ele já não quer nem mais converter, ele já não quer nem mais converter, ele só quer dizer que a pessoa vai para o inferno, ele quer ver a pessoa sofrer. E tudo bem que essa questão do mal primordial e do mal secundário, né, tem essa pequena ambiguidade, porque às vezes o que você entende como esse mal em si pode ser também uma espécie de meio, mas eu acho que tem uma diferença de grau que é muito crucial. Uma coisa é você derrubar, machucar uma pessoa para obter um objetivo ali imediato, né? Outra coisa é você, seu objetivo ser machucar, ser ver ela sofrendo, tem uma diferença aí. Ainda que isso tenha como resultado de causar um bem-estar, é uma depravação tão grande, é uma perversidade que isso destrói qualquer conexão com o bem. Lembrando que eu não entendo jamais o mal como algo em si mesmo. O mal, sim, é a ausência de bem, mas eu estou falando no sentido pragmático, no sentido que você mesmo entende que aquela ação ali, aquele dano que vai alcançar aquela pessoa é mal. Você não gostaria de que tivesse escrito para você, vai destruir bens que você tem, né? Então eu fico nesses 4 níveis assim, de corrupção espiritual, né? O primeiro, totalmente perdoável, é o indivíduo buscar a espiritualidade não
por uma vocação transcendente, não pela espiritualidade como fim em si, mas para resolver algum problema que ele tem, os problemas pessoais, todos nós passamos por isso. O segundo já não é exatamente para resolver um problema que possa se relacionar, mas é para maximizar suas condições existenciais mundanas e recorrer ao divino para isso. O terceiro, em geral, está envolvido com esses também, mas já pressupõe que essa maximização, essa solução do seu problema necessariamente pressupõe o prejuízo severo de outras pessoas. Ou seja, você está aceitando utilizar o mal como meio para obter seus objetivos. E mesmo que sejam males extremamente graves, né? E o quarto nível de corrupção espiritual é quando você passa a desejar o mal por si. Ou seja, que Deus seja um agente apenas para punir, para destruir, para fazer os outros sofrerem, porque você está com raiva deles. Esse é o nível mais grave. Via de regra, eu até digo, dificilmente a pessoa fica nesse quarto nível. Geralmente as pessoas, nos casos mais graves, estão no terceiro nível e ficam flertando, assim, ocasionalmente com o quarto, vão e voltam. Dificilmente a pessoa desce nesse nível mais baixo. Agora tem alguns casos mais graves, né? Mais uma vez, eu quero deixar claro que isso não exclui outras leituras, que você entenda a corrupção espiritual no outro sentido. Não estou falando da ideia de você mercantilizar a religião, de você vender indulgência, essas coisas. Isso aí é uma outra história. Existem problemas aí também, podem estar associados, tem correlações, mas isso já é uma outra temática, e menos ainda aqueles caras que são vigaristas, que não acreditam em nada e apenas usam a fé alheia, porque aí o problema dele é outro. Mas ele sim não tem uma espiritualidade sequer para corromper. Então eu estou falando de pessoas que de fato possuem algum grau de espiritualidade. Eu acho que esse é o maior problema. Se fosse uma simples questão do sujeito ser vigarista, você simplesmente pode solucionar isso fazendo com que ele ganhe de uma outra forma. Se o negócio é ganhar dinheiro, tem um jeito aqui melhor, tá? Beleza? É aquela questão, se você usa o golpe como um meio, né? Se o mal que você causa é apenas um meio, isso é mais fácil de solucionar, porque você pode querer sair de casa hoje para assaltar alguém lá, mas porque você quer o dinheiro. Aí de repente você acha uma bola de dinheiro, não precisa mais assaltar. Mas não, agora o quarto nível, quando o cara vai procurar o mal em si, e aí a situação é muito grave. Eu mostrei recentemente nesse canal alguns exemplos, alguns discursos de pessoas que flertam com esse nível mais alto, assim, porque tem um grau de autoafirmação, um grau de prepotência, de petulância, de se investir de superioridade, de prerrogativa divina, que ele passa a ter um desprezo e o ódio por aqueles que evidentemente não reconhecem aquilo ali, porque não tem nem como reconhecer, o sujeito é um depravado. Mas, e aí quando eles estão nesse nível, eles estão dispostos a praticar qualquer atrocidade. A gente está vendo isso agora. A gente está vendo um massacre sistemático, uma coisa grotesca, uma coisa hedionda, e o sujeito não tem sequer a sensibilidade de pelo menos se compadecer com aquilo ali, ainda que ele apoiasse. Aí ele falou, eu apoio Israel sim, tem que falar, mas porra, podia não ser assim, né? Vamos tentar fazer uma coisa do jeito, mas não. Ele tem desprezo, ele não tá nem aí, morre, ele nem se dá uma notinha de... Ele também nem se importa com aqueles judeus que foram mortos lá no dia 7 também, porque a questão é outra, ele tá usando aquilo ali como meio. O próprio sionismo usa isso, como aquelas vidas ali como meio para obter outros fins, e fins nefastos, diga-se de passagem. Eu inclusive vou finalizar aqui recomendando mais uma vez, esse vídeo aqui sobre sionismo cristão, que é excelente. Aliás, esse canal aqui do História Islâmica tem uns conteúdos muito bons. E olha que eu tenho muitas discordâncias com ele, né? Até porque do posicionamento dele com relação a outras organizações islâmicas. Mas esse vídeo aqui eu acho simplesmente obrigatório e se relaciona com esse tema aqui. Mas eu também queria deixar claro que esse tema pode ser aplicado de formas mais diversas, pode nem passar perto dessas questões aí, pode ser observado no seu dia a dia, em vivências pessoais mesmo, até na sua própria vivência religiosa, caso você tenha. Se você muitas vezes não incorre nenhum desses graus assim de degeneração, assim, às vezes até por distração, às vezes porque não está se mancando. E eu digo isso de uma história pessoal, porque como um cético eu sempre tive essa ambiguidade, né? Em alguns momentos eu acreditei mais em coisas e outras menos, mas eu nunca fechei a possibilidade. E eu tive uma experiência pessoal, uma vez que... Aquele tipo de experiência que é totalmente subjetiva, totalmente interior, ninguém testemunha nem nada, mas que foi muito relevante, né? Eu sempre tive um certo grau de ceticismo, eu estava estudava em escola, colégio católico, né? Eu nunca desconsiderei a possibilidade da existência, mas eu também nunca abracei entusiasticamente. Então eu pensava, Deus deve existir, eu não sei exatamente como é que é, mas deve ser mais ou menos assim como eles falam, mas deve ter uns exageros aqui e ali. Mas eu senti uma relação meio que distante, né? Em parte, porque eu tinha uma certa consciência de que a minha situação era relativamente boa, não é porque eu era rico, não. Mas era uma situação relativamente confortável, e eu acho que não fazia tanto sentido eu ficar ocupando Deus com tantos outros problemas mais sérios que poderia estar resolvendo. Aí um dia passei por uma situação lá, fiquei com medo de alguma coisa lá, e
Eu sei que naquele momento, eu tenho muita fé em Deus, vai acontecer ainda. Aí naquele mesmo momento, putz, eu nunca falei isso, e agora que eu tô com um problema que eu quero resolver, eu vou apelar para Deus. Eu me senti um hipócrita naquele momento. Eu tinha 10 para 11 anos, alguma coisa assim, sabe? E isso me marcou, e eu passei a ter um pouco essa noção, né, de que não é que eu rejeitava, nunca rejeitei, mas é que eu achava que a minha vida, eu não deveria ficar apelando, porque eu já tinha muitas coisas. Eu morei a grande parte da minha infância, até uns 11 anos, numa das super quadras aqui de Brasília, né, em apartamentos pequenos, bem pequeno mesmo, apartamento tinha aqui 60 metros quadrados, né, moravam meus pais, e eu e minha irmã ainda morava empregado com a gente, mas em comparação com o local, eu me sentia meio que privilegiado. Por quê? Porque houve uma fase dali naquele prédio inteiro, com tipo 36 apartamentos, eu não lembro agora, mas de todos aqueles lugares que eu conhecia, teve uma fase que os meus pais eram os únicos casados, nós éramos a única família unida. O resto era tudo filho criado com vó, com tia, pai separado, mãe separada. Para quem pensa que degeneração começou agora, foi da década de 70, filho. Eu sou de 71, eu já tinha percebido isso na infância. Então eu me sentia um pouco melhor do que a média, porque também por não ter determinados problemas que outras pessoas tinham, embora eu também tivesse problemas, né? Tive problemas com a minha família também, e não foram poucos, mas isso me gerou uma sensação de que eu estaria sendo muito ganancioso, ou muito assim, mal agradecido, se eu ficasse pedindo coisas, considerando que por menos que eu tivesse algumas coisas que eu gostaria de ter, ainda assim eu já tinha bastante, pelo menos em comparação com as outras crianças ali, que tinham crianças em situação muito pior, né? E tinha pessoas melhores do que eu também, em condição melhor, mas no geral eu até me sentia um pouco para cima da média, né? Então isso me deixou sempre com uma sensação de uma certa satisfação e uma sensação de agradecimento. Não, eu não vou ficar pedindo nada, porque eu acho que eu já tenho coisas suficientes para agradecer, e não que eu duvide das estruturas espirituais, mas eu acho que tem gente precisando mais do que eu, e não vou ficar pedindo. Então é mais nesse sentido que essa vocação me pegou, assim, essa noção. E eu ver pessoas assim que em situações até melhor do que eu, que ficam fazendo oração para ganhar dinheiro, para acertar na Mega Sena, eu acho isso uma mesquinharia, né? Você podia pelo menos pedir coisas que estão além do alcance humano, né? Como por exemplo a cura de uma doença incurável. Isso aí eu entendo, porque está além da capacidade humana. Mas para você melhorar financeiramente, você pode fazer isso independente de uma divindade, não? Então sejamos um pouco mais agradecidos pelas coisas que a gente já tem, especialmente as pessoas que estão numa situação mais confortável, e tentar nos direcionar aos mistérios, ao transcendente, por motivos mais sublimes, né? Motivos que nos engrandecem e não apenas que visam nos tirar de situações assim mais dramáticas, especialmente daquelas que nós podemos sair por nós mesmos. Então esta é a temática que eu tenho a dizer a respeito dessa questão da corrupção espiritual. Eu teria muitas outras coisas a dizer, mas não quero fazer um vídeo muito longo, estou até preocupado que o canal está com poucos conteúdos, né? Mas eu vou ficando por aqui. Se a gente não se ver mais, Feliz Natal. Evidentemente não vai ter live, né, do dia 24, que seria meio bizarro fazer a live na noite da véspera de Natal, né? A não ser que seja uma live de Feliz Natal. Mas basicamente é isso. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 21, né, de dezembro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.